Paz do Senhor, irmãs. Bom dia. Que o nosso Deus esteja no lar de cada uma de vocês. Que a presença dele nunca falte. Irmãs, hoje nós vamos dar a aula número 12, do dia 21 de março de 2021, a urgência do discipulado. O texto áureo é: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A urgência do discipulado. Eu achei essa aula maravilhosa. Aqui também fala, irmãs, da leitura nossa em classe, que vai ser em Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao 20, e Atos, capítulo 2, do 42 ao 47. Eu não vou ler tudo, mas eu vou ler um versículo que falou muito comigo, que está em Mateus 28, 20. 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O Senhor é tão maravilhoso, Ele é tão soberano nas coisas dele, que Ele mesmo nos deixou já assim o discipulado para ser feito, para ser falado, para ser feito por nós que estamos aqui, que também somos discipulados. Nós todos os dias estamos sendo discipulados por Jesus e o Espírito, através do seu Espírito Santo, que nos conduz ao caminho da sua vontade. É essa a nossa meta. Nós discipularmos aqueles novos convertidos, os nossos filhos, aqueles que têm dificuldade de entender, porque os nossos filhos nascem no lar cristão, mas eles talvez não sejam cristãos. Então, assim, é bom a gente poder discipular os nossos filhos também, ter esse entendimento que o discipular filhos não é coisa da igreja, é nossa, irmãs. Nós temos que discipular os nossos filhos, ensinar a eles o caminho da vontade do Senhor. E nós sendo discipulados também, eternamente discipulados através do Espírito Santo de Deus. Ele quem nos conduz ao caminho da sua vontade. Na introdução, nós temos aqui: o discipulado acompanha a pregação do evangelho desde o princípio. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Para que serve fazer discípulo? Discipular alguém. É para a formação do caráter cristão. Um caráter cristão. Depois que eu li essa lição aqui, eu cheguei à conclusão que o discipulado serve para a gente devolver ao ser humano, ao cristão, a sua verdadeira identidade, aquilo que ele é em Deus, que ele ainda não descobriu. Aquilo que ele é em Deus, que ele ainda não descobriu, irmãs. E é essa nossa missão, de discipular aquilo que ele é em Deus. E nós temos o primeiro tópico: o que é discipulado, né? No nosso dicionário, é aprendiz, aluno, seguidor. Isso no âmbito tanto secular, que é no trabalho, quanto no âmbito cristão, espiritual, né? Ser aluno, ser aprendiz, ser seguidor. Ou seja, nós, como cristãos que já somos um pouco mais antigos que nós, que estamos discipulando alguém, também somos discipulados todos os dias pelo Espírito Santo de Deus. Através de Jesus, nós somos discipulados todos os dias. O discípulo, o termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Isso é no Novo Testamento, né? Eles são como seguidores de Jesus, que está lá em Mateus 5:1 e João 2:12, né? E todas as vezes que o Senhor vai falar, vai pregar, e seguiam os seus discípulos, e ia o Senhor em algum lugar e seus discípulos iam com ele, né? Quer dizer, ele estava discipulando. E quando eu vejo assim, quando eu leio tudo que Jesus fez aqui no meio de nós, aqui na terra, eu vejo como o Senhor Jesus queria ensinar os discípulos, diretamente os seus discípulos, aquele que ele escolheu para propagar o seu evangelho depois da ascensão dele aos céus, né?
a maioria dos discípulos tomaram isso para si e viveram isso, né? Salvo Judas, que não se deixou ser discipulado. Veja bem, irmãs, Judas não se deixou ser discipulado. Judas não permitiu essa transformação de caráter cristão, né? E aqui também, o que é um discípulo, né? Trata-se de uma instrução que abrange vários aspectos da vida na área espiritual, emocional e social. E se é ensinar, e essa questão da gente ensinar alguém, vem já também de algo que Deus deixou como até um dom para que a gente exerça aqui. Que fala, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, que está em Romanos 12:7, que fala dos dons espirituais, né? A grande comissão, essa grande comissão é uma ordenança, não é como é que a gente fala? Não é para alguém específico, para mim, Margarete, ou foi para o apóstolo Paulo, para o apóstolo Pedro, para o discípulo, né, o Pedro ou João, foi para todos mundo, foi uma ordenança que ele disse a todos, né? Ide, que está lá em Mateus 19, 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, o Senhor não deixou aqui assim essa fala somente para um, né? Ele falou, ide, vai, né? Se aprendeu, você faz, né? Essa grande comissão. Por quê? Nós hoje discipulamos algumas pessoas. Na nossa igreja tem a irmã Leia, que é a professora dos discipulados. Eu já dei aula para discipulado, é maravilhoso, é gratificante, é tudo. Eu gosto muito. E aí, quando você dá aula para discipulado, você vê que ele está amadurecendo em tudo aquilo que você está ensinando. Em oração, em conduta, em reverência num culto. Ele vai aprendendo o que é ter um caráter cristão, o que é ser cristão. E essa grande comissão foi feita para que nós vamos e ensinemos, né? Ensinai todas as criaturas, é um verbo, né? Ensinai, né? Façam discípulos, tem umas versões ainda que falam façam discípulos, né? Porque você vai ensinar e você vai fazer discípulo. A educação cristã é a doutrina dos apóstolos, né? Lá em Atos 2:42 fala muito da educação cristã, que os apóstolos iam e ensinavam o evangelho de Cristo. E hoje, o que nós falamos? É a escola dominical, irmãs. É a EBD, é a importância da escola dominical no meio do povo dele. A importância que nós temos de estar ali falando e pregando o evangelho e ensinando os nossos filhos e todos aqueles que recebem o Senhor Jesus, são novos convertidos, eles precisam realmente de escola dominical. Essa é a educação cristã. E na nossa igreja, graças a Deus, nós temos isso. Mas, infelizmente, não são todos que levam a sério a EBD. Por isso, irmãs, que nós temos que incentivar, encorajar as irmãs a irem para a EBD. Encorajem umas a outras para estarem no domingo. Tudo bem, nós estamos passando por essa fase agora de pandemia, em casa. Mas, olha, esse vídeo vai ser falado, vai ser propagado. Então, fique na sua casa e ore. E faça, encoraja uma a outra para estar indo na escola dominical, a importância da escola dominical. Quando terminar essa aula, eu vou deixar 3 perguntas aqui e vocês respondam para si mesmo se vocês foram discipuladas ou não. Essa é a importância da escola dominical, a educação cristã. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática e ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode ser
pode se referir também aos cursos de teologia. Na nossa igreja também, graças a Deus, nós temos curso de teologia. Eu louvo a Deus por isso, porque nós estamos formando uma geração que talvez ainda não tenha entendimento do que é um curso de teologia, acha que curso de teologia é só para ser pastor, presbítero. Não, curso de teologia é para você ser discipulado, é para você aprender palavra, é para você saber o que é que Deus quer da sua vida, como você deve agir nos momentos fáceis, no momento difícil. Teologia, cursos. E aqui no segundo tópico nós temos o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Tripé, irmãs, ó, 3, tá vendo? Ó, tripé é onde a gente se apoia. Não dá para se apoiar só em 2, vai cair ou para frente ou para trás. Não dá para se apoiar só em 1, que também vai cair. Então é um tripé. O que está afirmado em palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecoste. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares, em todas as épocas, e continua valendo atualmente. Palavra, o que é a palavra? A palavra, ela é viva, ela é espírito. É ela quem nos dá direcionamento, a palavra de Deus. A palavra de Deus que eu amo tanto, que está aqui, ó, palavra de Deus que nos guia, que nos leva, que nos orienta. Ai, essa palavra, eu sou apaixonada por ela. Irmãs, a palavra de Deus, a comunhão só com um irmão, só com o Espírito Santo, com Deus, não, a comunhão entre irmãos. Deus preza pela essa comunhão, Deus quer essa comunhão. Veja que Jesus falou para aquele homem que queria herdar o céu. 2 mandamentos ele resumiu: amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. Então, comunhão com os irmãos, nós precisamos dessa comunhão, nós precisamos lutar com essa comunhão, irmãs, porque Satanás hoje em dia está querendo destruir essa comunhão, porque quando ele destrói essa comunhão que nós temos um com o outro, a igreja fica fragilizada. A igreja, que eu digo o corpo, fica fragilizado. Por quê? Porque o meu membro A não fala com o membro B, porque eles têm chateações um com o outro. Irmãos, suportai-vos em amor, oração, dedicação. Eu sei que não é fácil, mas não é sentimento, é atitude. Oh, aleluia! Nós temos mania de falar que nós não estamos sentindo. Ei, se você ficar esperando sentir alguma coisa boa aí, não vai rolar não, irmãs. Então você tem que o quê? Você tem que ter atitude de perdoar, de persistir, de ter comunhão com todos. Se possível, tenha paz com todos. Amém? A palavra é a autoridade das escrituras e singular e única, pois é a sua fonte, é o próprio Deus, pois foi Deus quem inspirou os homens para escrever a palavra de Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas no Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento, que está em 2 Pedro 3:2. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob comando dos apóstolos. Quer dizer, o Senhor sempre estava ali, né? Sempre estava ali. Os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o ministério terreno e depois de Pentecostes. Quer dizer, do Espírito Santo. Depois que o Senhor fez ali o Pentecostes, que está em Atos, ali 2 também, através do Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos conduz, que nos guia, que nos leva. Eu já até expliquei para vocês em uma das nossas aulas presenciais que o Espírito Santo pega mesmo na nossa mão e conduz. Isso significa a palavra conduzir, guiar. É pegar na mão e levar. Esse é a missão do Espírito Santo. A comunhão, ter comunhão no Antigo Testamento, é a ideia de comunhão, diz respeito ao relacionamento da pessoa com seu próximo, que está lá em Salmo 133:1, né? Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, né? E nunca do ser humano com Deus. Veja bem, embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus, Moisés falou diretamente com Deus face a face.
ainda isso aí, essa comunhão que Deus quer entre nós, irmãs. Prestem atenção nisso. A comunhão no cristianismo envolve tanto relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho, que está em 1 João 1,3, e com o Espírito Santo, que está em 2 Coríntios 13,13. É que a gente tem que ter essa comunhão, não podemos perder essa comunhão com o nosso Pai, com o nosso Deus. A comunhão na igreja de Jerusalém, que é a comunhão, o coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação, alma é a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos, que está em Filipenses 2,3 e 1 João 3,16 ao 18. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Vejam que importância que é isso. Nós temos sempre o mesmo propósito, a mesma, sabe, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. Deus quer a união, a unidade. Porque quando nós temos o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, o mesmo sentido, irmãos, o Senhor vem e opera, porque nós estamos um só querendo uma coisa. Ô, irmãs, como é importante isso, como quando a gente entende isso, quanto isso é importante. Isso é em todos os âmbitos, irmãos, na igreja espiritual, todos. O serviço, a gente quando fala de serviço pensa que é trabalhar, fazer, servir, né? O termo no Antigo Testamento se relacionava na maioria das vezes aos sacerdotes no santuário, né? E também a qualquer pessoa temente a Deus, que está lá em Levítico, sempre quem tinha que fazer alguma coisa eram os levitas, né? Mas na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança, no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42 a 47. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. Que nós tenhamos unidade. Amém? Irmãs, o terceiro tópico, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo de discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Se nós tivermos o novo convertido, se convertendo e voltando para Cristo ou iniciando sua fé em Cristo, nós temos que ensiná-lo, nós temos que falar com ele, ensinar a ele todo o que é um caráter cristão, o que é ser cristão. Quando a igreja faz isso, a igreja é sadia. Por quê? Porque a pessoa nova convertida, ela está firmada na palavra de Deus. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornarão novas criaturas, segundo Coríntios 5,17, e passam a viver uma nova experiência, Romanos 6,4. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Pedro, capítulo 13, verso 18. Esse é o crescimento espiritual e sadio. Isso é o crescimento espiritual. Aí tem o crescimento numérico, né? Que note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, que está lá também em Atos 18. Formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Quer dizer, Paulo foi exclusivamente a Éfeso para formar e ensinar obreiros, para que eles depois propagassem o evangelho. Ele ficou ali durante 3 anos discipulando pessoas. Atos 18, do 22 ao 23, 19, 1 e 20, 31. O exemplo da igreja de Antioquia e da Síria também foi esse. O público da igreja de Antioquia era gentil, a maioria nunca tinha nem ouvido falar de Jesus. Identificado como gregos, né, que está em Atos 11, 20 e 21. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Quer dizer, Saulo que já tinha sido também. Então, ele que foi designado para pregar para os gentios, né? E aí ele chamou Saulo e Saulo também ficou ali. Eles discipularam a igreja durante 1 ano inteiro. Assim,
Desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igreja. Achei importantíssimo isso. Vejam, irmãs, que a nossa aula hoje vai ser assim, meia curtinha mesmo, mas é um resumo, tá? Não dá para dar aula gravando muito. E eu quero deixar aqui 3 perguntas para vocês. Eu quero ler a conclusão. Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja, para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. Veja como a igreja contribui para muita coisa neste mundo, né? A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Quando nós discipulamos alguém, nós guiamos eles através da palavra. E depois ele vai fazer outros discípulos e outros discípulos e outros discípulos. A importância do discipulado na igreja. Eu quero deixar 3 perguntas aqui para as irmãs. E as irmãs respondam para si mesmas se as irmãs foram discipuladas. Vejam bem. Em uma média, em que medida o meu caráter se parece com o de Cristo? Em que medida o seu caráter se parece com o de Cristo? Os valores que o Senhor Jesus nos estimula a viver é impossível de realizar? Outra pergunta. Os valores que o Senhor Jesus nos estimula a viver é impossível de realizar? A terceira pergunta, essa está baseada em Mateus 5,18. A terceira pergunta, estamos muito ou pouco parecidos com Jesus? Responda para si mesmo, que você seja uma eterna discipulada. Irmãs, a aula hoje foi bem curtinha, bem evasiva. Vocês acompanhem aí, aquelas que não têm revista, acompanhem na Bíblia mesmo. Mas não deixem de estudar, não deixem de meditar na palavra de Deus, não deixem de fazer discípulos. Você só vai fazer discípulo se você estudar, se você ler, se você se dedicar à palavra de Deus. Amém? Beijoca, amo vocês.